A Arca de Noé, o mistério da salvação e o juízo de Deus. Quando a humanidade desafiou o Criador, o céu respondeu com águas implacáveis. Imagine um mundo onde a moralidade havia sido abandonada, onde o certo e o errado se perderam em meio ao caos. Um tempo em que cada pensamento humano estava encharcado de maldade, onde a violência era a linguagem universal e o egoísmo, a regra de vida. Esse não é o enredo de um filme apocalíptico, mas a realidade da humanidade nos dias de Noé. Foi nesse cenário que Deus, o Criador de tudo, decidiu intervir. Ele não apenas observava de longe, mas sentia profunda tristeza ao ver o desvio completo de sua criação. Ele decretou que a terra, repleta de corrupção, deveria ser purificada. Mas Deus também ofereceu uma saída. Um homem justo, Noé, seria o instrumento para um novo começo. Neste vídeo, você descobrirá como a Arca de Noé se tornou mais do que um barco de salvação. Ela se tornou um símbolo eterno de juízo, misericórdia e redenção. Prepare-se para desvendar os mistérios da maior tempestade já registrada na história da humanidade. O livro de Gênesis nos apresenta um cenário desolador. O capítulo 6, versículo 5, descreve: "E viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." A humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, havia se distanciado completamente do propósito divino. A corrupção não era um problema isolado. Ela havia infectado todos os aspectos da vida. O amor ao próximo foi substituído pelo ódio, e a busca por Deus foi trocada pela adoração a falsos ídolos. O texto bíblico mostra que a violência se tornou comum, enquanto o coração humano se enchia de intenções perversas. Deus, em sua santidade, não podia ignorar essa realidade. Ele decidiu que a terra precisava de uma purificação radical. Mas, mesmo em sua ira justa, ele ofereceu um plano de salvação. A arca não foi apenas um refúgio físico, ela representava uma oportunidade de redenção. Deus sempre provê um caminho para aqueles que escolhem ouvir e obedecer. Noé era diferente. Ele vivia em um mundo de trevas, mas sua vida brilhava como uma luz. Gênesis 6:9 nos revela: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa frase carrega um significado profundo. Ser justo e íntegro naquele contexto significava nadar contra a corrente. Viver em obediência ao Criador quando todos ao seu redor haviam escolhido a corrupção. Noé não era perfeito, mas ele tinha algo que agradava a Deus. Um coração disposto a ouvir e obedecer. Quando Deus deu a ele a missão de construir uma arca gigantesca, Noé não hesitou. Ele não pediu explicações, não questionou o plano. Ele simplesmente confiou. Imagine o desafio que ele enfrentou. Durante décadas, ele trabalhou incansavelmente em algo que parecia absurdo para sua geração. Ele enfrentou zombarias, descrença e isolamento. Mas sua fé e obediência o mantiveram firme. Noé não apenas construiu um barco, ele construiu um testemunho de fidelidade que ecoa até hoje. Deus procura aqueles que, como Noé, estão dispostos a andar com ele, mesmo quando o mundo inteiro escolhe-se um caminho oposto. A arca era uma obra monumental. Deus não apenas instruiu Noé a construí-la, mas deu detalhes precisos. Em Gênesis 6:14 a 16, encontramos medidas e materiais específicos: madeira de cipreste, revestimento de betume, compartimentos internos e 3 andares. Sua dimensão impressionante: 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, era equivalente a um pequeno navio moderno. Construí-la não foi uma tarefa simples. Sem tecnologia avançada, Noé e sua família dependeram de ferramentas rudimentares e de uma fé inabalável para completar o projeto. A cada martelada, Noé testemunhava ao mundo sobre o juízo vindouro e a salvação que Deus oferecia. Enquanto trabalhava, Noé também pregava. Ele era um pregoeiro da justiça, segundo Pedro 2:5, alertando sua geração sobre o que estava por vir. Mas a resposta foi de zombaria e descrença. Noé perseverou
confiando que a palavra de Deus era verdadeira. A construção da arca foi mais do que um ato físico. Foi um símbolo de obediência e esperança em meio à incredulidade. O dia do juízo finalmente chegou. O céu escureceu, as nuvens se abriram e a chuva começou a cair. Não era uma simples tempestade. Era a manifestação direta da ira de Deus contra um mundo que havia escolhido a corrupção. Por 40 dias e 40 noites, a terra foi tomada por uma inundação que apagou toda a vida fora da arca. Imagine o som das águas crescendo, submergindo tudo em seu caminho. Cidades, montanhas e florestas desapareceram sob o vasto oceano que se formou. Do lado de dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam protegidos, enquanto do lado de fora, tudo era destruído. Esse evento não foi apenas um castigo, foi um reinício. Deus estava purificando a terra e preparando um novo capítulo para a humanidade. A arca, flutuando sobre as águas, simbolizava não apenas o juízo, mas a misericórdia de um Deus que não desiste de sua criação. Quando as águas finalmente baixaram e a arca repousou sobre o Monte Ararat, Noé e sua família saíram para um mundo transformado. Ali, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus em gratidão pela salvação. Foi então que Deus fez uma promessa. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris que surgiu naquele momento tornou-se o símbolo dessa aliança eterna. Ele é um lembrete de que, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus prevalece. Assim como a arca foi um refúgio para Noé, hoje Cristo é o refúgio para todos que confiam nele. Essa aliança não foi apenas com Noé, mas com toda a humanidade. A história de Noé não é apenas um eco distante de tempos antigos. Ela é uma mensagem viva que atravessa séculos e alcança nossos corações hoje. A arca foi o símbolo da misericórdia de Deus em meio ao juízo. E cada detalhe dessa narrativa nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Assim como Deus chamou Noé para construir a arca em um tempo de caos, Ele nos chama hoje para buscar refúgio em Cristo, a verdadeira arca da salvação. O arco-íris brilhando sobre um mundo renovado não foi apenas um fenômeno natural. Foi a assinatura de Deus em uma aliança eterna. Ele prometeu nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Mas a Bíblia nos adverte que um dia haverá um julgamento final, e somente aqueles que escolhem seguir o caminho da justiça estarão seguros. Hoje, temos a chance de entrar nessa arca espiritual, de nos abrigar em Cristo e viver uma vida transformada. Essa história nos desafia. Estamos ouvindo a voz de Deus em meio às distrações do mundo? Estamos prontos para responder como Noé, com fé e obediência, mesmo quando isso nos coloca contra a correnteza da sociedade? Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a fazer parte desse propósito maior. Curta este vídeo, compartilhe-o com pessoas que precisam ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para continuar mergulhando em histórias que edificam e inspiram. Deixe nos comentários o que a história da arca significa para você. Para muitos, ela é um lembrete de que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer tempestade. Ative o sino das notificações para não perder nossas próximas reflexões. E lembre-se, em Cristo sempre há uma nova chance, um novo começo e um refúgio seguro. Que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça na caminhada da fé. Até o próximo vídeo.